Paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estamos dando início ao nosso primeiro trimestre de 2022, usando agora a revista da editora CPAD, que nesse primeiro trimestre de 2022, ela vai falar sobre a supremacia das Escrituras. Sim, e a lição hoje é a lição de número 1, vai falar da autoridade da Bíblia. Eu já tenho gravado os vídeos aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, da editora Betel. Estamos falando sobre o livro de Ezequiel. E agora nós vamos disponibilizar, eu irei disponibilizar, pedindo ajuda a Deus para conseguir gravar 2 vídeos por semana de 2 escolas bíblicas diferentes. Para quê? Porque precisamos crescer na graça e no conhecimento, ensinando o povo de Deus a palavra de Deus. Então a gente tem o livro de Ezequiel, estudado na revista da editora Betel Dominical, e temos a supremacia das Escrituras na revista da CPAD. Então, se você puder se inscrever nesse canal e ficar para aprender da palavra de Deus 2 vezes por semana, ajudando Deus, eu vou poder disponibilizar para você vídeos. Então vamos à nossa lição da editora CPAD, a supremacia das Escrituras, lição 1, a autoridade da Bíblia. Vamos juntos! Meus amados irmãos, orem por mim, é o que eu peço. Oro para que Deus me dê condições de gravar 2 vídeos por semana, para colocar no canal, para que você, nós possamos crescer cada vez mais na vontade dele. Mas nossa lição dessa será aplicada dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro é o meu aniversário. Se você quiser me presentear com Bíblia, com livro, fala aí que eu te mando o endereço. É o meu aniversário, 2 de janeiro, e se iniciará a nossa escola bíblica dominical. No nosso texto áudio da lição de número 1, que vai falar sobre a autoridade da Bíblia, ele vai falando do texto áureo, livro de Salmo 119, o verso 1. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Olha que esse texto áureo já começa com algo sensacional. Bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que trilha seu caminho reto e andam na lei do Senhor. Então, o que precisamos, é o que eu estou fazendo nessa plataforma, de ensinar as pessoas a trilhar o seu caminho na vontade e no querer do nosso Deus. A nossa verdade aplicada vai nos dizer: a Bíblia Sagrada é autoridade final na nossa regra de fé e prática. Qual é o grande problema dos nossos dias? E por isso que eu tenho me esforçado para colocar vídeos no canal aqui no YouTube. Porque existem pessoas que acham que ter revelações, ter sonhos, ter visão pode ficar no lugar das Escrituras. E a Bíblia diz que ela é suprema. E a CPAD, ela está de parabéns. Está exaltando as Escrituras. E precisamos exaltar as Escrituras nesse sentido. Porque as pessoas estão tendo visão e estão querendo tirar a Bíblia. Estão tendo revelação e querem tirar a Bíblia. Lembrando que nós somos assembleanos, acreditamos em revelação, profecia, milagres, acreditamos. Mas nenhuma profecia, sonho, revelação que a gente possa ter nos dias de hoje, ela pode superar a Bíblia. Por isso que a verdade aplicada diz: a Bíblia Sagrada é a autoridade final na nossa regra de fé e prática. Ok? Então ponha isso na sua mente. A nossa leitura em classe está no livro de Salmos 119, do verso 1 ao verso de número 8, que nos diz assim: bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam seus testemunhos e buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, entendendo eu
para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus estatutos, juízo. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Salmo 119, do verso 1 ao verso de número 8. Veja como é importante o que o salmista está dizendo aqui na nossa leitura bíblica em classe, dizendo que ele quer trilhar um caminho, mas também quer aprender da palavra, ele quer estar firme no Senhor quando ele aprende a palavra dele. Então, o que nós precisamos? Por isso que a lição é a supremacia das Escrituras. A nossa introdução, ela vai dizer aqui assim, a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor. Quem é o autor da Bíblia? Fundamenta-se em quem? Em Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dada depende total e exclusivamente do autor e não do ser humano. Ou seja, Deus é o autor. O ser humano é apenas conduzido pelaquilo que Deus pôs, aquilo que Deus quis que o homem soubesse. Vamos aprender isso aí um pouco mais na frente. Deste modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, a sua autenticidade e a mensagem revelada na palavra de Deus. Aqui na nossa introdução, a gente já tem algo importante. Diz assim, vou repetir para você aqui. Deste modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Então, não importa quem profetizou, não importa quem teve o sonho, não importa quem teve a revelação. Se for contra a Bíblia, se não tiver de acordo com a Bíblia, não vale, não serve. Com respeito àquelas pessoas que dizem que Deus lhe mostrou, Deus lhe levou em visão. Não, o que vale é o que está escrito, já está determinado. Aqui a CPAD ela coloca uma palavra-chave para você anotar, e a palavra é autoridade. A Bíblia tem autoridade. No nosso primeiro ponto que nós vamos estudar será a origem da Bíblia e a revelação divina. Vamos separar aqui sobre a origem e a revelação. A origem de onde começou, de onde veio, quem a criou e que é uma revelação divina. Já está dizendo, origem e revelação. No nosso subponto 1, vai falar a origem da Bíblia. Olha só que interessante. E nós vamos citar bastante passagens bíblicas para você anotar e ver a coerência do que a gente está falando, do que a revista está dizendo, do que eu, Tony, estou falando com as passagens bíblicas, que vai te ajudar demais no conhecimento da tua escola dominical, você como professor, você como aluno, no conhecimento total. No nosso subponto 1 vai dizer a origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm a sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Onde é que é isso? Segundo Pedro, capítulo de número 1, o verso 20 e 21. Paulo corrobora com a mensagem bíblica que veio do alto, ele escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Ele diz para Timóteo que ele colabora. Vamos ver aqui? Deixa eu abrir Bíblia para você, já que estamos falando de Bíblia, segundo Timóteo, capítulo de número 3, o verso de número 16. Vamos ver o que Paulo escreveu para Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. É o que Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que a Escritura, a Bíblia, ela é suficiente para nos ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Esse versículo corrobora com o quê? Com a leitura bíblica que nós fizemos em classe, que ele pede, né? O salmista ele declara, para aprender os estatutos, andar nos mandamentos do Senhor. Ele continua,
E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob a inspiração e supervisão divina. Olha só, vamos mais uma vez na Bíblia. Você pode pegar um exemplar na sua aí para você conferir, ó, 1 Coríntios, capítulo de número 2, o versículo de número 13. Vamos ver o que diz. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, ensina, mas com os que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso aqui é Paulo escrevendo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e 14. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e, por isso, constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Então, aqui a gente enfatiza mais uma vez, somos assembleanos, acreditamos em revelações, em profecias, em visões, mas nenhuma revelação pode superar o que Deus ensinou em suas escrituras, já está posto. Vamos estudar um pouco mais na frente, já está escrito, já está determinado. Essa é a origem da Bíblia. A origem da Bíblia é em Deus, que foi dada para os homens para instruí-lo como se chegar cada vez mais. No nosso subponto de número 1, vamos falar sobre a revelação geral. A revelação geral fala assim, ó: chama-se revelação geral aquela em que Deus se faz conhecer em toda parte por meio da história do universo e da natureza humana. E aí a gente vai dividir em 3 partes, A, B e C. Na história, no universo e no ser humano. Deus se revela, revelação geral. A revelação geral na história, ó: Deus se revela pela sua soberania, ele controla o curso dos conhecimentos, remove e estabelece governo e nada acontece fora da vontade de Deus. Abre aí a sua Bíblia no livro de Romanos, aqui, ó, Romanos capítulo de número 11, o verso de número 22. Diz assim: considera, pois, a bondade e a veracidade de Deus para com os que caem, veracidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. O que ele está dizendo? Persevera, se mantém, porque se você não se manter, Deus vai tirar. Então é uma orientação, dizendo que ele estabelece. Quer ver outra passagem que colabora com essa aqui? Livro de Daniel. Abre sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, o versículo 21. E diz assim: e ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento aos entendidos. Então, na história, é Deus quem estabelece. É Deus quem diz quem fica e quem sai. O poder está na história, mostrando que Deus é soberano. No universo, que é o nosso ponto B, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, no céu, na terra, no mar e em tudo quanto há. Salmo 119, Salmo 19, perdão. Abre aí a sua Bíblia. Salmo de número 19, o verso do 1 ao 4. Vamos ver o que diz? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles, pois,
uma tenda para o sol. Pergunta: aonde caberia o sol? E o salmista, ele está declarando no Salmo 19 que Deus faz uma tenda para o sol. Mas a declaração do verso 1 do Salmo 19 é muito lindo. Os céus declaram a glória e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, que foi Deus que criou. No nosso ponto C, aqui, trazendo sobre a dimensão da revelação geral, a gente vai por ser humano agora. O ser humano criado à imagem e semelhança divina. Isso é Gênesis capítulo 1, 26 e 27. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Vamos ver se a natureza revela o caráter moral de Deus. Livro de Romanos, abre sua Bíblia, capítulo de número 2, o verso de número 11, que diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Portanto, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. 14, para encerrar. Porque quando os gentios que não tinham lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não têm eles a lei, para si mesmo são lei. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui na passagem de Romanos capítulo 2? O que é que Paulo está dizendo? Que o ser humano, ele não acredita que foi Deus que criou ele. Alguns seres humanos, Mas qual é o problema? Eu gosto muito de fazer essa comparação. De onde é que vem não matarás? E toda a humanidade anda sobre esse mandamento, não matarás. Esse mandamento foi dado a Moisés lá no monte, retificado lá em Jesus, no Sermão do Monte também, que não pode matar. Então, o mundo ele vive debaixo de um regimento do qual Deus criou, mesmo sem eles crerem. Por isso que ele está dizendo, ele mesmo não se atentando à lei, mas eles cumprem a lei. Você que talvez que não é cristão está me ouvindo, você cumpre a lei de Deus sem nem entender que é a lei de Deus, porque já está embutido no homem. O homem já nasce com esse princípio. Qual é o problema? O problema é o pecado. O pecado desconfigurou a plena vontade de Deus. Mas o homem, ele foi criado moralmente para cumprir as ordens, os segmentos e viver no amor de Deus. Chegamos aqui no nosso ponto 3, subponto 3, é revelação especial. Olha a revelação especial aqui. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, é Romanos 1, 18, como já estamos em Romanos aqui, só abre o versículo, o capítulo 1, vamos ver o versículo 18, o que nos diz aqui. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles ficassem inexcusáveis, ou seja, inculpáveis. Eles sabem que Deus existe, mas eles não querem acreditar. Então Deus está dizendo, o pecado fez o homem não querer entender que Deus é o Criador deles, por conta do pecado. E o comentarista continua, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Aí é livro de Colossenses, precisamos ler, porque você fala, Montônio, por que você está lendo tanto Bíblia? Porque é a escola bíblica dominical. Então, como estamos falando da supremacia das Escrituras, precisamos ler
bastante versículos bíblicos e pedir para que você leia. Colossenses 1, o 9 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então, o que essa revelação ela nos traz? Ela nos traz para uma redenção. E essa redenção é Cristo, que nós vamos aprender um pouco mais, que ele diz. Ela é completamente da revelação de Deus, que faz de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Reconhecemos a revelação especial, tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. Abre aí agora, livro de João, aqui ó, livro de João, capítulo 1, o versículo 1. Muitos já sabem de cor, mas Bíblia é assim, a gente tem que ler o quanto a gente puder. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem? Jesus, o Verbo vivo, o Cristo vivo. E o comentarista continua: e por meio da revelação contida nas Escrituras, que conhecemos a pessoa de Cristo. Olha um versículo aqui. Estes, porém, foram escritos para que crerais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Só existe vida em nome de Jesus Cristo. E quem deu isso aí? Deus que proporcionou. Nós temos vida através de Jesus Cristo. Na conclusão do nosso ponto 1, a CPED ela gosta de fazer essas pequenas conclusões para que você entenda e guardar no seu coração, publicar nas redes sociais. Publique isso aqui, é lindo. Ele diz aqui assim: a Bíblia tem origem em Deus. Este se revela na história, no universo e na humanidade, de modo especial por meio de Jesus Cristo e das Escrituras. Essa é a conclusão do nosso ponto de número 1. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, que vai me ajudar a manter esse canal, podendo gravar esses vídeos para que você venha crescer na graça e no conhecimento mais e mais. Agora vamos para o nosso ponto de número 2, evidências da autenticidade da Bíblia. Vamos ver essas evidências? O ponto 1 vai falar aqui assim, ó, evidências internas. Vamos ver, ó, a palavra autenticidade tem origem no grego. Eu não sei falar grego, então perdoe se eu pronunciar errado. Autentes. Eu acho que pronuncia assim, me perdoe se eu não sei pronunciar de forma correta. Com o significado daquilo que é verdadeiro. Então, autenticidade no grego tem a palavra que dá a conotação de verdade. Então, a verdade é a verdade. Aí o comentarista continua colocando, quando aplicada às Escrituras, o termo indicado à autoridade da Bíblia, nesse sentido, a Bíblia autêntica a si mesma. Dentre as evidências internas destaca-se. Vamos ver as evidências que a Bíblia, ela se sustenta, ela se garante, ela é a verdade, autenticidade. No nosso ponto, aí vamos aqui nesse ponto 2, nesse ponto 1, a gente vai ter ponto A, B e C, para a gente entender primeiro a unidade e a consistência, a ação do Espírito Santo e profecias de eventos futuros. Então vamos falar do ponto A. O ponto A vai falar unidade e consistência, porque nós acreditamos na Bíblia por causa da sua unidade e da sua consistência. Olha o que nos diz aqui. No período aproximado de 1500 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas,
que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Então vamos lá, 1500 anos. Então a Bíblia não foi escrita ontem, não foi escrita no século passado por alguém que achava que precisava de uma regra. Antes da Bíblia ser formada do jeito que nós encontramos, ela passou por um período de 1500 anos, ou seja, tem 1500 anos de história para se montar o que nós chamamos hoje de Bíblia. Ele fala que foi escrita em 2 idiomas e um dialeto. O idioma do Antigo Testamento, que nós temos hoje, a Bíblia é dividida em 2 partes, Antigo e Novo Testamento, 39 e 27. São a divisão, ou melhor, 27 e 39, dividido no Antigo e no Novo Testamento. Aqui nós temos essa divisão básica que nós temos da Bíblia. E foi escrito em 2 idiomas, o Antigo Testamento em hebraico, que era a linguagem dos hebreus, dos israelitas, essa era a linguagem hebraica. O Novo Testamento foi escrito no grego, que era a linguagem atual mais usada, mais comum do povo do Novo Testamento. E o dialeto é o aramaico. Uma frase em aramaica muito conhecida é a frase quando Jesus está sendo crucificado, ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Isso é o dialeto aramaico. Então Jesus falava tanto hebraico quanto aramaico, esses 2 idiomas. E aqui nós temos homens que eram sacerdotes, que foram escritos. Nós temos nômades, que escreveu a Bíblia. Nós temos reis, que escreveu a Bíblia. Nós temos profetas, que escreveu a Bíblia. Nós temos homens do campo, que escreveram a Bíblia. Então nós temos poetas, que escreveram os salmos. Então você tem várias pessoas que escreveram a Bíblia em diversas classes sociais. Alguns trechos da Bíblia foi escrito no cativeiro, outro foi escrito no monte, como Moisés, outro foi escrito em vales, outro foi escrito em prisões, como Paulo, que estava preso, outro foi escrito em ilhas, como João, na ilha de Patmos. Então veja como que a estrutura da Bíblia se deu, como ela foi criada e a harmonia, unidade e consistência nela, e elas se fundem. Vamos ver aqui um texto bíblico, livro de Salmos, abre sua Bíblia aí, é escola bíblica, você tem que folhear Bíblia. Então, livro de Salmos, o verso 18, capítulo 18, o verso de número 30. Vamos ver o que diz. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada e é escudo para todos os que confiam nele. Vamos repetir? Salmo 18, verso 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos aqueles que nele creem. É até um louvor aí, de um grupo de louvor, músicos, que é o Voz da Verdade, que tem uma música chamada Escudo, muito bonita, a intérprete do pastor Carlos Moisés. Então ele fala escudo, Então, a palavra do Senhor é o nosso escudo para aqueles que nele creem. Agora nós vamos ver a ação do Espírito Santo. Nós falamos aqui foi a unidade e consistência. Agora vamos falar a ação do Espírito Santo no B. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada. Olha lá, penetra até a divisão da alma e do espírito. Isso é Hebreus 4:12. Como os discípulos no caminho de Emaús, aqueles que aceitam a mensagem da palavra experimentam a chama do Espírito arder no seu coração e passa a compreender o plano da salvação. Vamos ver? Livro de Lucas, abre a sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo de número 24, o verso 31. Eu vou ler e depois eu explico um pouquinho. Diz assim: e abriram-se então os olhos e conheceram, e eles despertou e disse um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração
quando pelo caminho nos falava e quando nós abriu as Escrituras. Deixa eu contar um pouquinho a história se você não sabe. Jesus foi morto, profetizado, vou falar no próximo ponto, que ele morreu, porém os seus discípulos ficaram um pouco desesperados, ficaram atônitos, não sabiam o que fazer. E esses dois discípulos, indo para a sua terra, para Emaús, se aproxima um homem perto dele e pergunta por que ele está triste. E ele começa a dizer: onde é que você está? Você não sabe o que aconteceu em Israel, o que aconteceu em Jerusalém, que mataram um homem justo e nós acreditávamos que ele era o Messias esperado. E onde é que você estava? Aí esse homem começa a dizer: mas não convinha que o Messias morresse e padecesse para que todos tivessem vida? E começou a conversar com esses homens, lembrar a ele o que o Messias havia dito. E esse homem faz que vai por um caminho, quando esses dois homens vai para outro. Só que esses homens convidam ele porque a conversa era agradável, para ir para sua casa. E quando entra em casa, que Jesus vai partir o pão, eles veem que é Jesus. Por isso que ele diz que não ardia em nós quando ele falava. Então já no caminho, só de ouvir falar da palavra, da profecia, Jesus falando, já ardia em seu coração. Agora vamos para o ponto de número C, né? Profecia de eventos futuros. Olha só como vai se harmonizar cada vez mais aqui, ó. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Entre tantos eventos citados, o nascimento virginal de Cristo. Onde é que foi esse nascimento virginal? Olha só, não foi acaso, isso aqui já havia sido profetizado. O livro de Isaías, capítulo de número 7, abre aí Isaías 7, 14. Por que a Bíblia ela é tão verdadeira para nós? Tem tanta veracidade? Por causa dessas profecias. Olha o que falou Isaías antes de Cristo nascer. Portanto, o mesmo Deus vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Esse foi Isaías profetizando. Agora, olha onde foi que se cumpriu. Vai lá para o livro de Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 23. Isaías profetizou 600, 700, 800 anos atrás. E se cumpre em Mateus, capítulo 1, o versículo 23. E essa profecia cumprida em Mateus, capítulo 1, essa conversa aqui é o anjo tendo a visão, dando a visão, na verdade, para José, dizendo: Maria não te traiu, Maria não está grávida de outro homem, Maria está grávida do Espírito Santo, já dizendo, o nome dele vai ser Emanuel. Então pode cuidar dele, mas foi profetizado aonde? Em Isaías. Isaías profetizou capítulo 7, 14, se cumpriu em Mateus 1, 23. A morte de Cristo também foi profetizada, foi escrito no livro de Salmos, capítulo 22, o verso de número 16. Olha o cenário que o salmista descreve e olha o que aconteceu na morte de Cristo. Olha só, Salmo 22, 16. Pois me rodearão os cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Não foi isso que aconteceu com Cristo? E no livro de João, capítulo 19, 36 e 37, se cumpre essa profecia que diz assim: por isto aconteceu, para que se cumprisse as Escrituras, que dizia, nenhum dos seus ossos serão quebrados. E novamente diz outra Escritura, verão aqueles a quem transpassaram. O mesmo que o salmista disse, João confirmou, dizendo que aconteceu. Profecia sendo cumprida. O local do seu sepultamento também foi profetizado e a sua ressurreição. Vamos ver a ressurreição de Cristo, que foi profetizada, livro de Salmo também escrito, livro de Salmo, capítulo de número 16, o verso de número 10. Vamos ver o que nos diz? Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo seja corrompido. Aí se cumpre aonde? Em Mateus, capítulo de número 28. Mateus 28, 6.
O que diz? Vamos ver se as escrituras elas são harmoniosas, se os eventos são precisos. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ou seja, há uma harmonia profética dos eventos futuros. Por isso que nós acreditamos nas Escrituras. Aqui no nosso agora ponto 2, evidências externas. Olha que nós vamos ler com evidências externas. Compreende-se como evidências externas aqueles em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também retificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância. Depois eu falo um pouquinho sobre inerrância. Isto é, o que a Bíblia não contém erro. Nessa direção, tanto o registro na história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. E a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Falando da inerrância, essa aqui é uma doutrina na teologia bíblica, um ensino, um estudo da doutrina bíblica, falando sobre a inerrância, ou seja, a Bíblia não contém erros, você pode confiar. Aí você fala, mas a Bíblia tem erro quando diz que o sol para. Não, não tem erro. Ali foi um evento do qual Josué queria que não anoitecesse. Mas só que Josué, ele não sabia como dizer, se Josué não tinha a ciência ao seu favor para dizer quem para o sol, ou quem para é a terra, ou quem para é a lua. O que o Josué queria era que não escurecesse. Aí você fala, isso não é erro, Montones? Não, isso é o conhecimento da cultura. Por exemplo, até hoje, em pleno 2022, que é quando você vai estudar essa lição, mas vai estar disponível em 2021 ainda, nos últimos dias, né? Que a gente sempre antecipa. Você ainda diz assim, o sol se pôs. Vamos ver o pôr do sol. Vamos ver o sol nascendo? Eu te pergunto, mas o sol nasce? Com toda a ciência, a tecnologia que nós sabemos que é a Terra que gira ao redor do sol, por que a gente fala ainda que o sol nasceu? Por que a gente fala que vamos ver o pôr do sol? E por que queremos dizer que Josué errou ou que a Bíblia tem erro? Porque Josué disse que o sol parou. Então, você entende quando os argumentos que eles usam são argumentos insignificantes para dizer que a Bíblia contém erro? Por isso que a Bíblia é inerrante. Pode confiar. Chegamos no nosso ponto de número 3, a mensagem da Bíblia. O que nós vamos encontrar de mensagem dentro da Bíblia? Aqui no subponto 1 do ponto 3, nós vamos falar sobre a supremacia da Bíblia, até o título da revista, né? A supremacia da Bíblia que estamos escutando. Olha só, a expressão latina, sola escritura, confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade fiel em matéria de fé e prática. Sola escritura é um conceito das 5 solas, e um é só a escritura, ou seja, está na Bíblia, então a gente crê, a gente aceita. Não está, então a gente não aceita. Então, a sola escritura é somente, só pela escritura, só pela Bíblia. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Assim, retifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Olha o que fala Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquilo que ouve,
as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre eles pragas que estão escritas neste livro. 19. E se alguém retirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte no livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então é suficiente. É suficiente. A supremacia da Bíblia é isso. Estou falando desde o começo, para que você grave, memorize e guarde em seu coração. A Bíblia ela é suficiente. Ela é a nossa regra de fé. Vou repetir um trecho que diz aqui. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Já está posto, é o que está determinado. No nosso subponto 2 do ponto 3, o poder da palavra de Deus. Olha o poder. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como o martelo que despedaça a penha. Quem diz isso? Jeremias. Vamos ver o que diz o livro de Jeremias. Precisamos folhear Bíblia. Livro de Jeremias 23, porque nós estamos exaltando as Escrituras. Jeremias 23, 29. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiçua a penha. Ele está dizendo, eu sou o fogo que consome, a minha palavra é verdadeira, é um fogo consumidor, o fogo não só consome, como purifica, e o martelo ele quebra. Aí me traz a menção quando o profeta diz que Deus dará um coração novo, tirará um coração de pedra. Então, quem quebra a pedra? O martelo. Quem é o martelo? A palavra de Deus. Maravilha! As qualidades do fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrotar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Isso aqui é foro íntimo, irmão. E assim, quem pode julgar o que eu estou pensando, o que você está pensando de mim? Abre a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo de número 4, o verso de número 12. Olha só, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pergunta: quem pode saber exatamente o que eu estou pensando? Quem pode julgar o foro íntimo? É Deus, é a palavra dele. Isso é Hebreus, capítulo número 4, verso de número 12. Essa palavra ela tem um poder. E como nós precisamos usar essa palavra para que ela venha tirar de dentro de nós aquilo que não serve. Porque se ela consegue ir na divisão da alma e do espírito, ela consegue tirar tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então precisamos confiar na palavra de Deus, porque ela é apta para discernir, como fala aqui, os pensamentos e intenções do coração. Continuando, quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. Isso é Mateus capítulo 4. Toda hora Satanás estava dizendo uma coisa e Jesus rebatia. Vamos ver. O verso 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Aí Jesus rebate. Ele, porém, respondeu e disse: escrito está,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás retruca lá no verso 6 de Mateus 4, tá? E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Aí Jesus responde, rebate Satanás. E disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. No verso 9, Satanás continua e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Aí Jesus rebate mais uma vez. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então essa é o poder da palavra de Deus, que a gente só consegue vencer Satanás usando a palavra, usando o poder que a palavra tem. O grande problema do nosso século sempre teve problemas atrás, mas o problema da atualidade não é os falsos profetas, são os falsos mestres, que abrem a Bíblia e querem distorcer, trazer uma hermenêutica, uma exegese completamente errada das palavras de Deus. Por isso que temos que fazer uso, por isso que eu estou falando para você, use a Bíblia, abra a sua Bíblia. Tem no celular, tem exemplares, faça uso da Bíblia, porque só assim a gente vai conseguir vencer as armadilhas que Satanás tem proposto, como propôs para Jesus lá no deserto. Agora no subponto 3, o propósito da Bíblia, fala assim: nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal, pela persuasão do Espírito Santo, é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Mais uma vez, precisamos ler Bíblia, livro de João, capítulo de número 16, versículo de número 8, que diz assim: e quando ele vier e convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então precisamos entender que a mensagem, o propósito da mensagem é mostrar para o mundo Jesus. O próprio Moisés profetizou sobre Jesus, dizendo que viria um que seria maior do que ele, que seria o Messias. Então o Messias não era Moisés, Moisés profetizou sobre o Messias. Então o mundo espera Cristo, então que eles vejam Cristo em mim e em você. Nela também encontramos revelada os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativa, pois seus valores são absolutos. Já lemos livro de Apocalipse 22, 18 e 19. Se acrescentar, Deus acrescentará a praga. Se tirar, Deus tirará a parte que está proposto para o ser humano. Nessa compreensão, a Bíblia revela a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da Igreja deve ser de fidelidade e progressão na mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecados. Mais uma vez, vamos para a Bíblia. Livro de Timóteo, mais exato, 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 15. Vamos ver o que diz. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal dos pecadores. Você é o principal? Então Deus veio para salvar você e salvar a mim. Aí chegamos na conclusão do ponto 3. Eu agradeço a Deus por você ter ficado comigo até agora. Já estamos nos caminhando para o final. Que diz assim: a palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Cristo. Essa pequena conclusão do ponto 3 aponta que a Bíblia é infalível, é autoridade, é poderosa, é regra de fé e quer nos levar sempre na redenção em Jesus Cristo. Chegamos aqui na nossa conclusão. A nossa conclusão vai dizer assim: as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por eventos internos e externos. A palavra de Deus é nossa autoridade final de fé e prática.
Agora olha o que escreveu Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto, comentarista de várias revistas da CPAD. Ele coloca aqui assim, publica essa frase de Antônio Gilberto nas redes sociais. Isso aqui é lindo. Ele colocou assim, ó: o autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir? O autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. O seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que aprender e proclamar. A glória de Deus, proclamar o reino de Deus, dizer o quanto Deus é bom, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus quer nos salvar. Essa foi a primeira lição da editora CPAD do ano de 2022, o primeiro trimestre de 2022, que está falando sobre a supremacia das Escrituras. A lição foi a autoridade das Escrituras. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Que Deus te abençoe e que a palavra dele seja cada vez mais implantada em teu ser, para que você vença os maus desse século. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.